Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do universo, ou seja, do que compõe o universo e a visão do universo no âmbito da meditação. Nós vamos falar um pouco da Mãe Divina, da Mãe de Todos ou da escuridão, da matéria escura. Vamos juntos nessa experiência, clique lá no sininho, dê um like, compartilhe esse assunto que é bem interessante. Muito bem, nós vamos falar hoje a respeito de um assunto que é bem interessante e que tem muita ligação com o nosso país, ou seja, com a padroeira do nosso país, com a região onde nós estamos aqui, que é o Vale do Paraíba, e com um fato extremamente místico que ocorreu aqui, lá pelos idos de 1717, quando alguns pescadores estavam lançando a rede, não vinha peixe nenhum naquele momento e, de repente, sentiram um peso na rede. Quando eles conseguiram puxar a rede, eis que na rede tinha uma estátua, uma imagem pequena de Nossa Senhora, sem a cabeça. E eles recolheram, botaram no barco e lançaram novamente a rede, e quando eles puxaram de novo, pescaram a cabeça dessa mesma Nossa Senhora, né? E uma coisa mais interessante ainda é que essa estátua, essa imagem, era negra. Ela tinha a parte da pele era negra. Muito bem. Voltando no tempo, nós vamos voltar e vamos parar lá no Japão. Nós estamos num rio próximo de Tóquio, chamado Rio Sumida, e lá acontece um fato muito semelhante. Os pescadores estão pescando e a mesma coisa. Puxam primeiro o corpo e depois a cabeça de uma imagem de uma santa também de pele negra, que no Japão é conhecido como Kannon-sama. No Brasil, Nossa Senhora Aparecida, lá na região de Taubaté. Muito bem. Coincidência ou não? Não existe coincidência, né? No nosso universo, dizer que tudo que nos trouxe até esse momento, ou seja, todo o processo de evolução, o fato de ter vida aqui na Terra, o fato desse universo funcionar com perfeição, não é uma coincidência. Se você acredita realmente que isso é um monte de coincidências, você está contrariando até grandes astrônomos, grandes sábios da humanidade, como o próprio Einstein, né? Que atribuía toda aquela grandeza do universo que ele tinha pesquisado, atribuía a uma mente maior, seja ela qual nós conseguimos conceber. Meu amigo, minha amiga, é muito interessante que nós estamos num país extremamente religioso, um país onde a fé, a solidariedade tem uma força muito grande, o brasileiro é dotado disso. Muito interessante que esse país adotou como padroeira uma santa, como Nossa Senhora Aparecida, e uma santa de pele negra. Tudo isso é muito fantástico, né? Do mesmo jeito que é muito fantástico essa ocorrência num outro ponto do planeta. E vamos juntar a esses fatos um outro fato ou uma outra crença que vem do Oriente, que vem da Índia, que é a crença em Kali. Kali, para os indianos, é a grande mãe, a mãe do universo, ou seja, é a base, o berço, a origem de tudo o que nós conhecemos. Isso é muito interessante quando nós pulamos aí para fatos científicos que corroboram isso e, atualmente,
a ciência começa a entender e começa a definir que o universo, na verdade, o universo que nós conhecemos, essa infinidade de mundos visíveis, constelações, galáxias que nós conhecemos, é apenas 5% do universo existente. Ou seja, os outros 95% é algo que os astrônomos estão agora chamando de o escuro. Ou seja, parte desse universo desconhecido, desse universo impalpável, é uma matéria escura que, na verdade, é o berço de tudo aquilo que nós conhecemos. Então, nós começamos a entender aí que esse conceito da mãe negra, da mãe escura, é, na verdade, a base, o nosso berço de existência. E o oriental, principalmente o yoga indiano, ele consegue mergulhar exatamente nessa matéria escura, nesse grande universo que é imponderável para o nosso intelecto limitado. Nós temos que utilizar de outros instrumentos para buscar esse contato. Contato este que é narrado, por exemplo, no livro Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda. Ele tem contatos com essa mãe divina, com essa mãe negra, com Kali. Também vemos a mesma narrativa, ou seja, o mesmo encontro com essa mãe divina, colocado por Shri Ramakrishna, por exemplo, no livro O Evangelho de Ramakrishna. Então, nós começamos a ter um nexo, uma ligação com essa grande mãe, essa grande força, esse aparente grande vazio, que na verdade, voltamos aqui também, né? A yoga nos fala a respeito de mergulhar no vazio, ou seja, buscar esse vácuo, esse vazio, e dentro desse vácuo encontrar plenitude, né? Encontrar plenitude no vácuo, no vazio, como fala também Huberto Roden. Bem, você pode estar pensando nesse momento, quando que nós vamos fazer uma ligação, algum tipo de ligação mental das nossas asanas, ou seja, das nossas posturas, com essa ideia do vazio. Tem tudo a ver exatamente por isso. Nós vamos buscar esse vazio em nós, e essa ideia de ficar tentando remover tudo, nós não vamos conseguir. Ficar removendo as coisas da nossa mente vai ser muito difícil. Essa é o tipo da meditação negativa que existe sim. A meditação negativa, ela é positiva, mas num estágio mais evoluído de meditação, mais evoluído do que nós estamos hoje, ok? Então, essa meditação negativa, isto não, é uma meditação dada para grandes sábios. A nossa meditação vai entrar no processo de mergulhar no vazio, ou seja, mergulhar nesse negro, nesse berço de vazio. A nossa ideia nesse momento é: deixa eu me lançar no vazio, deixa eu me lançar nesse oceano negro. Aí você vai falar: olha, eu tenho muita dificuldade, né? Eu encontro muita dificuldade em meditar, porque parece que o meu ser, o meu ego parece um cavalo chucro, parece um animal indomável, a minha mente parece que fica buscando conexões com o meu mundo, preocupações, e eu não consigo meditar, eu não consigo fazer esse mergulho no escuro. Sim, por isso nós vamos falar aqui rapidamente
alguns passos, ou seja, 7 passos ou 7 medidas que vão nos ajudar muito. E, em primeiro lugar, é muito importante que nós tenhamos consciência de disciplina, de algum tipo de esforço para decolar. Esse esforço para decolar exige um pouco de disciplina, né? E exige um tanto de renúncia também. Ou seja, renunciar a algumas coisas que no fundo não são boas para nós, mas elas fazem parte do nosso dia a dia, como se fossem hábitos que nós temos que retirar do nosso dia a dia, e tão logo nós retiremos esses hábitos, tudo parece que entra em velocidade de cruzeiro, em um voo suave, como um avião que se esforçou muito para decolar e depois, quando ele ganhou altitude, parece que ele está planando no céu como uma pluma. E é exatamente essa diferença do esforço do aprendiz, do iniciado, até o ponto, né, aquele ponto que parece que o yogi lá ele está sempre zen. Esse esforço é um pouco grande, mas ele vale a pena. Muito bem, então memorize aí, anote 7 passinhos ou 7 medidas que vão te ajudar muito. Em primeiro lugar, procure meditar sempre que o dia começa a nascer e no final do dia, ou seja, no final das suas atividades. Se você conseguir se situar, medite voltado para o sol nascente, mesmo que seja lá no seu quarto, naquele seu santuário, aquele local sagrado, mesmo que você não esteja vendo o sol, mas procure se voltar para o sol, pegar uma posição que você esteja voltado para o sol e medite todo dia, mesmo que aparentemente com pouco sucesso, ao nascer do dia, com os primeiros raios do sol, e procure no final do seu dia, quando já é noite, né, no final das suas atividades, procure meditar também. Ou seja, faça do seu dia assim. O seu dia começa com uma meditação e ele termina com uma meditação. Essas são dicas, orientações importantes dadas, por exemplo, pelo grande Paramahansa Yogananda. Outra dica importante e extremamente científica também é assim: quando você vai se encaminhando para o final do seu dia, pelo menos na última meia hora do seu dia, tente se afastar, tente se libertar de aparelhos eletrônicos, principalmente aparelhos que emitem raios como televisão, celulares, que emitem luminosidade, emitem ondas, porque eles vão prejudicar, isso cientificamente estudado já, eles vão prejudicar a liberação de alguns neurotransmissores, como por exemplo a serotonina. Ou seja, afaste-se pelo menos aquela meia hora antes de meditar, afaste-se de tudo isso daí e vá preparando um ambiente de quietude no seu próprio corpo, na sua própria cabeça, ok? Terceira medida, o terceiro cuidado importante: tente meditar longe dos horários em que você se alimentou. Se você jantou, por exemplo, espere um pouco para meditar, exatamente porque no momento em que você se alimenta, boa parte da energia que você poderia usar para fazer a elevação, né, e da Pingala, você está usando essa energia aqui, né? Essa energia está muito parada aqui em Manipura, né, nessa região gástrica, e Swadhisthana, que é a região genésica. Então, procure afastar os horários de alimentação do horário de meditação. Quarta medida, que é importante também: procure movimentar o seu corpo físico diariamente. Essa também é outra
outra prescrição dada pela maioria dos médicos, cientistas, é comprovadamente eficaz. Ou seja, movimente o seu corpo, movimente as células do seu corpo, movimente as energias do seu corpo através principalmente de caminhadas, de exercícios físicos. Não deixe de se exercitar fisicamente, porque isso também faz com que os seus nadis, os seus chakras, eles estejam em plena atividade. Isso é importante. Ainda no item 4, junto da questão do exercício físico, tem os banhos, né? Nós, principalmente nós brasileiros, nós temos hábito de tomar banho diariamente, é muito comum, tem gente que até toma 2 banhos no dia. É bom? É ótimo, a água é fantástico, a água equilibra as energias do corpo, equilibra a parte de fluxo elétrico no corpo, é fantástico. Porém, o que nós fazemos que não é bom é tomar banho com temperatura muito fora da temperatura ambiente. Isso não é bom. Então, se você puder, tenta regular a temperatura do seu corpo mais próximo da temperatura ambiente, ou mais próximo que você resistir. Isso você vai ficar só com o benefício da água e não vai criar um conflito de temperaturas na superfície do seu corpo, conflito esse que vai exigir uma mobilização do seu organismo para equilibrar a temperatura, né? Ou seja, você está poupando a sua máquina quando você toma o banho mais próximo da temperatura ambiente, ou seja, você toma um banho excessivamente quente, ou você toma um banho muito frio também, isso acaba não te fazendo bem. Você cria uma necessidade para o seu organismo de restabelecer o equilíbrio. Muito bem, cuidado 5. Lembre-se que a meditação ela vai potencializar, ela precisa potencializar as suas sinapses, ou seja, ela vai potencializar a comunicação entre as suas células nervosas. Elas vão conversar mais e mais rapidamente. Mas para que isso aconteça, você não pode criar nenhum outro elemento que prejudique esse contato. Ou seja, o que eu estou falando? Alimentação pesada, bebidas e tóxicos são extremamente prejudiciais, comprovadamente, cientificamente comprovado, que elas dificultam, elas prejudicam esses contatos, essa conversa entre as células nervosas. Então, dentro do possível, né, se você quer meditar realmente, pense em uma alimentação um pouco mais equilibrada, evitar tóxicos, bebida, drogas, isso vai te favorecer muito no processo de meditação. Item 6. Lembre-se sempre que seu corpo é uma máquina. O organismo é uma máquina perfeita, fantástica, mas é uma máquina que pode ser domesticada, que pode ser condicionada. Então, busque um condicionamento positivo para essa máquina. Ou seja, se você conseguir estabelecer horários, isso é fantástico. Faça a experiência, você vai ver. É fantástico. Quando você estabelece horários para se alimentar, horários para tomar banho, horários para estudar, horários para meditar, isso faz toda a diferença. Porque você está condicionado, seu corpo está condicionado, quando você vai chegando àquele horário da meditação, você vai sentindo já, com o passar do tempo, a necessidade de se recolher e de meditar. E, é claro, né, nesses momentos, nessas janelas que você vai criar, que nós temos várias janelas, nós temos a janela da alimentação, que é aquele momento em que você sente fome, que é o melhor momento para você comer, ou a janela do sono, que é aquele momento que você começa a sentir sono, é o melhor momento para você ir dormir, enfim, a janela da meditação. Quando você pega essas janelas, é o momento em que
tudo ali está mobilizado, tudo está preparado para aquele ato, ou seja, tudo em você está preparado para meditar. Isso daí vai te ajudar muito, vai te favorecer muito no processo de meditação. Você não está brigando com nada, você está remando a favor da correnteza. Para finalizar, sétimo e não menos importante, esse daqui é muito mais um alerta, é algo para você começar a trabalhar agora. Elimine as expectativas. Por quê? Porque pode ser que num determinado momento você esteja muito entusiasmado, né? Você esteja extremamente entusiasmado com o processo de meditação, eu estou colhendo resultados, e de repente isso pode dar uma guinada para baixo, né? E você achar que acabou, já perdi o entusiasmo, perdi o poder de meditar, vou parar. Nós trabalhamos sempre, né, a gente já falou aqui no canal, nós trabalhamos sempre com aquela orientação áurea, sagrada de Buda, caminho do meio, caminho do equilíbrio, ou seja, equilibre-se, tente buscar o caminho do meio, sem excesso de entusiasmo, mas também sem desânimo. Tente gerenciar as suas expectativas. Ah, você teve um resultado muito bom? Ótimo. Relaxe. Você teve um resultado muito ruim? Ótimo. Relaxe. Isso vai te trazer uma outra dimensão. Isso vai te trazer uma dimensão de controle do processo que os excessos vão te sabotar. Não deixe os excessos sabotarem o seu controle, ok? Muito bem, uma ótima meditação para você. Guarde aí, né, essas 7 dicas com muito carinho, elas vão te ajudar, eu tenho certeza disso. E caminhamos juntos. Namastê.